Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum e lembrando que nós aqui fazemos um pontinho aqui, um tracinho, né? Vamos deixar entre parênteses a partir de domingo que vem, semana que vem, nós paramos aqui, porque nós vamos começar o tempo quaresmal. E aí vem quaresma, primeiro domingo da quaresma, segundo, né? Depois Semana Santa, depois a Páscoa do Senhor, 8ª da Páscoa, tempo pascal, né? 50 dias, até domingo de Pentecostes. Só depois do domingo de Pentecostes é que a gente volta aqui onde a gente parou. Aí a gente vai voltar no que vem depois do 7º, gente? 8º. Tá bom? Então quando chegar lá o padre vai perguntar: que domingo que é esse? Todo mundo, 8º, não vai falar que é primeiro depois da Páscoa não, né? Que nós já caminhamos um trechinho esse ano. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós fôssemos resumir essa liturgia da palavra, a mensagem do Senhor: santidade, santidade ou perfeição. Na primeira leitura é a palavra santidade, no Evangelho é a palavra perfeição, que no fundo, teologicamente, para nós cristãos, quer dizer a mesma coisa. Santidade nada mais é do que a perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus não pede nada que Ele não nos dê a condição e a graça da gente se tornar. Então quando Ele pede santidade, é porque Ele nos dá a santidade dEle. E essa santidade age em nós, nos fazendo santos. Não é que a gente vai fazendo uma força desgramada para a gente ser santo. Não, é graça de Deus. Mas a gente tem que colaborar com a graça de Deus. A gente tem que correr, a gente não pode atrapalhar. Nosso problema é atrapalhar a graça de Deus.
Pois bem, vamos lá. Primeira leitura, livro do Levítico. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E aqui já começa o grande problema para nós, porque a idade contemporânea, a idade moderna, tirou de nós, roubou de nós o referencial, o paradigma da santidade. A gente, olha a Idade Média, a vida dos santos, santos e santas, por mais que professores, história, a história ideológica, vamos dizer assim, condena a Idade Média como a idade das trevas, foi a idade dos maiores santos na igreja, da maior produção teológica, da maior produção artística, da cultura que forjou aquilo que nós chamamos hoje de civilização ocidental. Então, até nas palavras a gente precisa ter o cuidado, do que a gente sai falando por aí. Sim, era uma idade, era um tempo em que se olhava a vida dos santos, se admirava a vida dos santos e se queria viver como eles. As crianças desde pequenas já conhecia quem foi esse santo, quem foi aquela santa, o que ele fez, qual foi sua virtude, como é que morreu. Hoje pergunta para as nossas crianças, mas não sabe nada. Quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus? Claro, sabem muitas outras coisas aí que os youtubers da vida ensinam, mas perdemos esse referencial cristocêntrico, de Cristo, da igreja. Portanto, essa palavra para nós, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo, já é uma coisa assim meio de achar bonitinho, mas assim, é impossível, ser santo. Quem sou eu para ser santo, padre? É essa mentalidade que nos contaminou, que a santidade é algo assim muito difícil, muito nas alturas, muito assim para pessoas assim bem escolhidas a dedo por Deus, mas a maioria de nós mortais não somos chamados à santidade. Somos pecadores mesmo, e Deus é misericórdia, no final vai salvar. Essa é a mentalidade, que é errada, que é uma heresia. O Concílio Vaticano II vai dizer com todas as letras: todos os batizados são chamados à santidade, cada um no seu estado de vida, cada um na sua condição, mas todos os batizados são chamados à santidade. Mas só que a gente, assim, até o conceito de santidade a gente perdeu. Diz que tinha um senhor aí, muito católico, perguntou para o filho dele, criança: filho, você quer ser santo? Ele falou: eu não. Eu, por quê? Porque o santo fica parado. Então, na cabecinha da criança, o santo é uma estátua que fica paradinha. Você quer ser santo? Eu não, fica muito parado. Santidade não é isso, minha gente. E santidade não é assim uma coisa uma aberração, uma coisa do outro mundo. Nós às vezes convivemos com pessoas muito santas, mas o que é a santidade? Vamos começar a entender, porque senão a gente fala, mas sem compreender as coisas. Primeiro, a santidade é um chamado para todos. A santidade existe em graus. Na vida mística, a vida espiritual da igreja, vai nos mostrando, dependendo da escola de espiritualidade, mas a pessoa ela vai crescendo em graus, em etapas, em estágios da santidade. Todos os mestres de espiritualidade vão dizer de pelo menos 3 fases, ou 3 conversões que o ser humano tem. A primeira fase é a via purgativa, é a via ascética, é essa via mais penitencial, é a via de 99% de todos nós, graças a Deus, se nós estivermos nessa via, que é o quê? Aquilo que a Santa Teresa d'Ávila vai dizer: a primeira morada, a segunda morada e a terceira morada. Isso aí é a primeira fase, é a via purgativa, é a via penitencial. Ou seja,
uma vez que eu me converto, que eu me decido por Cristo, e aí eu não quero mais pecar. E aí eu passo a obedecer os mandamentos. Eu vou obedecer os 10 mandamentos, vou obedecer aos mandamentos de Jesus. Vou fazer de tudo para não cair em pecado mortal, não cair em pecado grave. Então esse é o ponto de partida. Você está em estado de graça. E se pecou, correu lá, confessou, voltou ao estado de graça. Isso é o ponto de... Isso não é santidade, não. Isso é não pecar. E o que isso te garante? Ser salvo. Mas ser salvo é uma coisa, ser santo é outra. Não basta você querer ser salvo, você precisa querer ser santo. Tá bem, estou em estado de graça, não tenho pecado mortal. Então, primeira morada. Ali já começa uma experiência de Deus, segunda e terceira morada. Sofrimentos, penitências que vamos oferecendo a Deus, oração mais verbal, né? Essa oração de barulho, de lábios, de palavras, de movimento. Mas há uma segunda via que alguns conseguem já atingir, que é a via iluminativa. Aí já saímos da ascese e passamos para a vida mística. O que é a vida mística? Você já começa a receber de Deus dons e graças especiais, uma sabedoria, uma assistência divina que geralmente não se tem, revelações particulares, é uma comunhão mais profunda com Deus, é a via iluminativa. Isso é 4ª e 5ª morada em Santa Teresa de Ávila. Já se pode dizer que essa pessoa é progredida na santidade. Ela conseguiu passar pelo gargalo da 3ª para a 4ª morada. E aí tem as outras duas, que é a via unitiva, é o casamento espiritual, 6ª e 7ª moradas, que só pessoas altamente santas, evoluídas, é que atingem esse grau de santidade. E a via unitiva, a pessoa ela ainda vive na terra, mas ela é como se ela já não estivesse mais aqui, ela já está no céu. A mente, o coração, Deus, o céu já está tanto dentro dela, ela já não se pertence mais. E geralmente todo mundo vai achar ela meia doida, né? Porque as pessoas achavam os santos malucos, né? A santidade, veja a segunda leitura, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. As pessoas não entendem a santidade. E aí então, vamos dizer assim, se a gente fosse dar assim uma esquema para o caminho da perfeição cristã, é isso: via cética, iluminativa e via unitiva. E a palavra está dizendo: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E Jesus está nos convidando sim para dizer que todos nós precisamos desejar isso. Não, sim, você precisa não querer pecar, você precisa querer se manter em estado de graça, você precisa querer não fazer o errado. Ok, faça isso e será salvo. Mas você precisa ir mais além. Quando aquele jovem rico chegou e perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para alcançar o reino do céu? Jesus falou: o que está escrito? Cumpre os mandamentos: não matarás, não roubarás, amarás teu pai e tua mãe. Faze isso e serás salvo. Faz isso, ou seja, cumpre os mandamentos e serás salvo. E aí ele diz: eu já cumpro. Que lindo isso, um jovem dizer: eu já vivo os mandamentos, eu já luto contra o pecado e estou vencendo. Um pecado venial, uma vez ou outra, mas pecado mortal não. E aí Jesus sorri e ama o jovem e diz: se queres ser perfeito, tá bom, você está na salvação, mas eu vou te desafiar. Seja santo. Quer ser perfeito? Vai, vende tudo,
dá para os pobres e vem e me segue. Jesus deu a ele ali, e quando Jesus dá é porque vai acontecer, não é uma hipótese. Esse jovem seria um dos grandes santos, será um dos 12 apóstolos, talvez seria até no lugar de Pedro, ou João, o discípulo amado, porque Jesus o amou ali. Mas aí quando Jesus fala, se lança, dá o passo na fé, eu te quero santo, eu não te quero só salvo, você pode ir mais além. Qual a atitude desse jovem? Abaixa a cabeça com tristeza, dá as costas e vai embora. Ele não conseguiu dar o passo, ele não conseguiu se entregar. Porque o caminho da santidade, então, aí estamos, no ponto de partida, estarmos no caminho da salvação. E aí nós vamos começar o caminho aí é crescimento. E que crescimento é esse? Crescer no amor. Esse é o caminho da santidade, crescer no amor. Quando a gente olha a vida dos santos, a gente olha a vida de pessoas que amaram sem reservas, amaram loucamente, amaram a Deus e amaram o próximo, amaram os que sofriam, mas não amaram somente de palavras, amaram em gestos concretos. E aí então eles foram crescendo no caminho da perfeição. E São Paulo vai confirmar isso, meus irmãos, segunda leitura. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus mora em vós? Volto a dizer, a santidade não é meramente um esforço que você vai fazer. Em primeiro lugar, a santidade é uma graça que te é dada, e você corresponde docilmente, você para de atrapalhar o Espírito Santo que está agindo em você, porque você é santuário, o Espírito Santo de Deus mora em você, e é Ele quem te faz santo. O problema é que nós vamos destruindo esse santuário. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ninguém se iluda. E a gente se esquece que a gente é templo. Por que a gente se entrega tão fácil ao pecado? Porque a gente se esquece facilmente. Eu sou templo de Deus, morada do Espírito Santo. Isso não é só uma frase de efeito, isso é real, desde o seu batismo. Olha o sacrário, temos lá Jesus sacramentado, mas há um sacrário no centro da tua alma. Deus se faz presente aí no núcleo existencial do teu ser. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Ele quis, Ele te deu essa graça pelo batismo. Mas por que o batismo? Porque no batismo nós somos mergulhados na morte de Cristo e ressuscitamos na ressurreição de Cristo. E aí em Cristo, por Cristo e no Cristo, Ele passa a fazer morada em você e te assume como filho dEle. Porque Jesus é o Filho unigênito. E essa é a graça. Mas quantos sequer têm consciência disso? E não vive essa dignidade, essa grandeza? Quanta gente aí indo para o carnaval. Não vou entrar aqui em mérito, mas a gente sabe. Será que aqueles jovens, quantos são batizados? Será que eles têm consciência que o corpo deles é templo do Espírito Santo? E o que eles estão fazendo com esse corpo? Entregando a droga, a vícios, ao sexo desregrado, a tudo que a gente sabe que degrada a humanidade da pessoa, torna a gente coisa, objeto. E o Senhor está nos dizendo: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Então não firamos, não machucamos, não entristeçamos o Espírito Santo de Deus que mora em nós. E Jesus continua o discurso de domingo passado, o Sermão da Montanha. E aqui Jesus, tudo que Jesus fala é caminho de perfeição, é caminho de santidade.
aqui não é para você ser salvo, aqui é para você ser santo. Sermão da Montanha é para você ser santo. Bem-aventurados, bem-aventurados, é o caminho da perfeição, da bem-aventurança, da santidade, porque Ele quer te fazer santo. Então não fica no olho por olho, dente por dente. Seja uma pessoa que perdoa. Se alguém te faz o mal, não devolve com o mal, porque isso é do nosso humano, mas a gente tem que vencer o humano, vencer a carne, pelo Espírito Santo que está em nós. Se alguém te der um tapa na face, oferece a outra. É claro que isso aqui não é ao pé da letra. Jesus lá levou um tapa do soldado quando ele estava, sendo flagelado. E Jesus não ofereceu a outra face. Bate nessa também. O que Jesus fez? Se falei bem, por que me bates? Não, Jesus argumentou ali. Por que você está fazendo isso? Mas o que Jesus está dizendo é: não faça olho por olho, dente por dente, não retribua mal com mal, porque isso só aumenta o ciclo do mal no mundo. Devolva um bem, devolva amor, devolva uma oração, e aí você quebra a corrente, e aí você surpreende a pessoa, e aquilo que ela não esperava, e aquilo muitas vezes leva até a pessoa a: uau, eu não esperava essa reação. E quantos não se convertem quando você devolve amor, o mal que você recebeu? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. É caminho da santidade, é caminho da perfeição, é progredir na vida espiritual. É fácil? Não. Precisamos muito da graça de Deus. Mas aqui está: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Há uma graça divina que nos ajuda a crescer nessa realidade. Rezai por aqueles que vos perseguem, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, cair a chuva sobre justos e injustos. Por quê? Porque se Deus fosse tratar bem só quem é bonzinho, e a hora que a gente fica malzinho? Deus não ia tratar a gente bem. E quando o mal se converte e ele se torna uma pessoa, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas se Deus não tivesse feito chover sobre ele, mesmo no tempo que ele era mau, ele não teria alcançado a chance da conversão e se transformar numa pessoa boa. Nós não podemos julgar. Deus faz nascer o sol, cair a chuva sobre justos e injustos, maus e bons, porque Ele é Deus e Ele sabe o momento de cada um, o processo de cada um, e Ele espera até o último momento que o ser humano acredite que ele é amado por Deus e aceite esse amor e responda a esse amor e se converta. Se a gente ama somente quem nos ama, qual é o mérito? Amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus melhores amigos? Isso tá bom, você está cumprindo os mandamentos. Você pode estar até garantindo a sua salvação, mas você está longe da santidade ainda. Os cobradores de impostos, as pessoas ruins, as pessoas más, amam também. Amam o pai, a mãe, o irmão, eles também amam. Até os ruins amam. Claro que tem até exceção, tem gente que é tão ruim que Deus o livre guarde, mas eles também amam. Mas então, se a gente ama quem ama a gente, e eles também, afinal de contas, o que 10, 20, 30 anos de Jesus, de Espírito Santo, de Eucaristia, de oração fez em você? Nada.
em santidade? Não, precisamos ir mais além. Portanto, meus irmãos, sede perfeitos, não temamos a santidade, não tenhamos preguiça da santidade, não fujamos da santidade. Eu tenho medo, eu vou ficar exageradão, as pessoas vão rir de mim, eu vou ser ridicularizado. E que importa isso? O que importa é isso? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Não, o que importa é quando Deus olha para a gente e se agrada de nós, da nossa vida, das nossas escolhas. Tudo existe um preço a se pagar, mas vale a pena, porque a recompensa não tem preço, meus irmãos. Peçamos a Deus que nos ajude a cada dia, a cada missa, a cada Eucaristia, a crescermos no desejo da santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.